situação. A Truck Series, uma das melhores provas para os pilotos brasileiros. Eu fiquei sem unhas durante toda a corrida. Parecia que estávamos até tendo a chance de ter uma dobradinha brasileira nas primeiras posições. Miguel Paludo terminou em terceiro, Nelsinho se atrapalhou na última volta e terminou na 16ª colocação. Mas, Sérgio, cada vez que temos agora as provas da Truck Series, torcemos por uma vitória e é realística essa torcida pela vitória. Perto de realística, eu diria ainda. Foi uma prova e não me xinguem. Aí em casa ainda tem muitos bons pilotos, mas há uma chance maior do que antes. Se bem que eu acho que o Nelsinho já está batendo a porta há mais tempo. Já mais de uma vez o Nelsinho chegou lá perto da vitória e realisticamente nesse ponto, não com um percentual alto, mas eu já estou acreditando, eu já vejo o Nelsinho perto de uma vitória. Mas o Paludo, para mim, realmente foi a prova que ele chegou mais perto de uma vitória. Os dois andando consistentes entre os 10 primeiros, largaram entre os 10 primeiros. A única vez que não ficaram entre os 10 primeiros foi quando pararam sob bandeira verde. Na segunda parada, Nelsinho parou sob bandeira verde, mas ainda bem, Roberto, ficou na volta do líder, que a pior coisa, aconteceu a bandeira amarela em seguida. E isso permitiu que, em determinado momento, eles largassem ali nas 3 ou 4 primeiras. Na última relargada, eles estavam nas 3 primeiras posições, era Kevin Harvick, Miguel Paludo e Nelsinho Piquet, 1, 2, 3 na última relargada, e aí tudo aconteceu. Miguel Paludo falou que aprendeu bastante largando do lado de Kevin Harvick nas 2 vezes. Ele foi melhor na primeira relargada, na última ele perdeu o terreno, depois fez uma corrida de recuperação e o Nelsinho mais uma vez se perdeu. Agora, você falou bem, ele está próximo de conseguir uma vitória, batendo na porta. Eu acho que ele errou sim, mais uma vez ele foi agressivo demais quando poderia ter tirado o pé, mas eu acho que de positivo fica isso, ele está com o carro e com o talento pronto para conseguir uma vitória, pode vir a qualquer momento. Eu acho que talento sempre teve, quer dizer, o piloto tem ou não tem talento, mas ele está com o carro, tá ali, ele pegou, faltou um pouco de experiência, eu falei, e aí tudo aconteceu, foi aquela relargada, o Paludo ficou um pouco para trás, não sei até que ponto isso atrapalhou o Nelsinho ou não, e não tem nada a ver com os dois serem brasileiros, mas o que aconteceu ali, que aí o Nelsinho ficou um pouco para trás, ele veio forte, talvez um pouco agressivo demais, e aí ele perdeu e acabou rodando e culminou na 16ª posição. E o Paludo, devido à má relargada, foi ultrapassado pelo Timothy Peters, que na última relargada era o 4º. Ele acabou, o Timothy Peters conseguiu o 2º lugar, Paludo o 3º, mas foi o melhor resultado do Miguel Paludo até agora. Grande resultado, como o Sérgio falou, sempre nas primeiras 10 posições, assim como o Nelsinho, foi uma corrida para mim a melhor disparada até agora, e quem sabe em Bristol vem uma melhor ainda nessa próxima quarta-feira, torcida para os brasileiros. E para os fãs do Nelsinho, eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo, quer dizer, eu acho que houve uma decepção, ou uma chateação, tristeza pelo 16º lugar, mas eu acho que ele andou bem, a gente tem que ver isso, eu sempre vejo isso. Se o piloto chega lá atrás por um acidente, quer tenha sido erro do piloto ou não erro, se tenha sido afoito ou não, andar na frente é o mais importante. Se ele estivesse andando lá atrás, ou ele ou o Paludo, andando lá atrás, aí por combustível, começa a chover, tá lá na frente, vence, legal, é uma vitória e conta. Mas eu não espero nada na prova seguinte. Eu falo assim, não, esse cara tá andando atrás, mas os dois estão andando na frente, principalmente o Nelsinho, Roberto, e o Paludo tá avançando, então eu acho que isso é bastante positivo. Na tabela, agora os dois estão bem próximos, o Nelsinho está em 13º, o Paludo 14º, diferença de 1 ponto entre os dois. 13 pontos entre os dois. Essa foi a história da NASCAR, agora vamos acompanhar a história do automobilismo brasileiro com o segmento Maquineta do Tempo. A equipe VMAG, uma das principais entre as equipes de competições brasileiras, se despediu do nosso automobilismo deixando sua marca, com o recorde do Carcará, projeto conjunto de Jorge Letri, Anísio Campos e Rino Malzoni. Essa equipe teve o final dos seus dias em 1966, com uma grande finale. Foi o Carcará, no ano de 1966, inspirado nos carros Streamlined, com carroceria totalmente desenvolvida em projeto de Anísio Campos e desenvolvida artesanalmente por Rino Malzoni, fabricou esse Carcará, que atingiu uma média de 212 km por hora, em números arredondados, entre 2 trajetos de ida e volta no Rio de Janeiro. Foi realmente um marco muito importante no automobilismo brasileiro. A equipe VMAG estava se encerrando praticamente
já que estava a nível de fábricas no Brasil havendo grandes novos reagrupamentos empresariais, e com esse Carcará, com esse recorde de velocidade oficializado em 1966, realmente foi uma demonstração de muita capacidade técnica. Isso perdura até nossos dias, e não é por outra razão que, ao completar 40 anos dessa conquista, no ano de 2006, nós fizemos com Tony Bianco o Carcará 2, tentando praticamente postergar essa grande conquista oficializada. Logo após o intervalo, pilotos brasileiros falam sobre o tipo de tocada.